Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudos de filosofia da moral e ética do Genefil, né? Estamos aqui com a Cristiane e com o Ronald para a nossa 40ª reunião, né, desse ano de 2025, ano que foi bastante produtivo, né? Eu posso dizer, porque a gente começou, né, terminando de ler lá a introdução, um livro introdutório à filosofia da moral, né? Que era fazer um apanhado das grandes teorias, né? E aí, depois da gente ler esse livro, que está lá ainda nas nossas primeiras reuniões, diga-se passagem que teve muita apresentação de pesquisas, pesquisa do Hudson, que era a diferença entre justiça e vingança, a pesquisa da Laís, que trata da questão do nosso dever moral com seres que necessariamente não têm uma autonomia, né? Que aí é a questão qual é o nosso dever moral com animais, né? Que são sencientes, mas não são racionais necessariamente, uh, com o meio ambiente. Então essa era a pesquisa da Laís. A gente também teve a apresentação do Vitor, né? O Vitor, ele tratava da questão da moralidade no Aristóteles, que eu não me lembro direito agora a pesquisa dele, mas ele tratava disso, bem interessante essa pesquisa. E, por fim, a gente ainda teve a apresentação do Guilherme, que foi da metaética, né? Então, foi um ano que a gente leu também a fundamentação da metafísica dos costumes do Kant, e estamos lendo a crítica da razão prática agora. Foi um ano bem movimentado, 40 encontros, é muita coisa, né? Muito produtivo, e eu espero que tenha contribuído, né, nessas reuniões para compreensão, a formação de vocês enquanto pessoas que estão interessadas em filosofia, que estão interessadas em aprender filosofia da moral, as suas diversas questões, aí sendo relacionadas quase sempre, certo? O que eu posso colocar para vocês é que no ano de 2026 a gente vai continuar, né? Eu estou para iniciar o curso de mestrado na UFMG, mas mesmo residindo, né, em uma outra cidade, residindo em BH, eu tenho a intenção de continuar, né, mediando os encontros do nosso grupo de filosofia da moral e ética e estudando, né, problemas que são concernentes à filosofia da moral e ética. Tanto os problemas clássicos, que aí vão, né, diz respeito, vão estar diretamente relacionados com autores como Aristóteles, né, como Immanuel Kant, como John Stuart Mill e o Jeremy Bentham, que vamos dizer assim, a corrente utilitarista da filosofia moral, né, mas também problemas mais atuais, da metaética, com o George Edward Moore, né, do princípio a ética, com a galera que já está discutindo a ética do cuidado, as feministas, né, ali que vão fazer uma crítica voraz ao modo como se compreende a filosofia moral, né, e como se dá, assim, uh, como se dá o Marília Carvalho, mas ela não, né, é porque tem gente ainda pedindo adição, né, gente? Como se dá as questões da moralidade nos nossos dias, tá? Então, é só para a gente dizer que vamos ter um período de férias, mas voltaremos em breve, certo? Até porque eu acredito que tem muita gente que não tem férias, né? Vai ter gente que vai continuar lendo, vai ter gente que vai continuar estudando, e para isso, só, né, você quiser continuar debatendo também com a gente, só basta acessar o nosso grupo lá no WhatsApp, né, que você pode continuar debatendo com a gente nesse período e, posteriormente, vir a participar dos nossos encontros, nossas reuniões, né, em conjunto. A gente estava lendo aqui, né, a questão da crítica da razão prática, que é um texto bem pesado, é um texto bem denso, né? A gente estava falando da questões aqui relacionadas de como a razão ela pode determinar a vontade, e a gente sabe que através da questão da lei moral, né, e dos imperativos categóricos que seriam a representação dessa lei moral para nós que somos sujeitos racionais,
finitos e imbuídos de necessidade, né? Haverão outros tipos de sujeitos racionais, sem sombra de dúvidas, né? Para pensar outros tipos de sujeitos racionais, basta pensar que Deus e os anjos possam vir a existir, né? Como era muito comum na época do Kant, pensar que Deus e os anjos, né, eram uma possibilidade real, e com isso, né, obviamente, dizer que uh, essa possibilidade real, né, Deus e os anjos, era perfeita. Não era afetado pela empiria, não era afetado por vontades efêmeras. E por isso a vontade deles se confundia, por assim dizer, com a própria lei. Ou seja, Deus e os anjos, eles sempre escolheriam agir, né, em conformidade com a lei, ou pela lei moral, por assim dizer. Ah, Erison, mas e se existir um ET moral? Se existir um ET, ou melhor, um ET racional? Se existir um ET racional, ele também vai ser regido, né, por essa lei moral, porque ela é uma lei universal, então é válida para todos os seres racionais que vierem existir, seja aqui na Terra, seja fora dela, né? Basta lembrar como Kant ele vai falar da questão da boa vontade, né? Não existe nada nesse mundo e até mesmo fora dele que seja possível pensar como sendo ilimitadamente bom que não seja uma boa vontade, ok? Então isso tudo é só para a gente lembrar que o Kant está retomando tudo isso aqui, falando de uma razão prática. Por quê? Porque a razão ela é a mesma, mas ela está agora se debruçando sobre um objeto diferente. Se antes o objeto que a razão se debruçava era a si mesmo, a sua capacidade de produzir conhecimento, né, acerca da realidade, e com isso também conhecer, como eu posso dizer, conhecer, né, saber se existem juízos sintéticos a priori, né, que se existe algo, condição de possibilidade para toda e qualquer experiência que ele existir, né, agora ele quer saber se a gente pode lidar com essa vontade, se a nossa vontade ela já pode ser uma vontade livre, né, e aí, por entender vontade livre, a gente tem que entender que não é aquela que é a ausência de regras, que não tem nenhuma regra que a limite, e ao mesmo tempo não é aquela vontade que faz tudo que quer, né? Tudo que deseja. Para ter um desejo, eu faço. Porque aí você não está sendo livre, você está sendo escravo dos seus próprios desejos, né? Diga-se passagem. Então, para o Kant, uma vontade é aquela vontade que se autolegisla, é aquela vontade que estabelece para si mesma quais são as leis que vão lhe orientar no interior das relações sociais, certo? E com isso, obviamente, que estabelece para si mesmo os próprios limites, entendeu? Então, essa é a boa vontade, essa é a vontade livre, entendeu? Mas que vai ter como princípios, né, por assim dizer, duas formulações do imperativo categórico. Né? A primeira formulação do imperativo categórico é aquela age de tal forma que a máxima da atuação pode ser levada, né, ou pode ser considerada como uma lei universal. Né? Então, a máxima, que é o princípio subjetivo da ação, vai ser válido para todos. E a segunda formulação do imperativo categórico, que é age de tal forma que sempre leves em consideração, né, a humanidade em ti e no outro, sempre como e nunca meramente como um meio, né? Então, isso daqui já está dizendo, né? Você tem que levar o outro como se fosse um fim em si mesmo, e não como algo que, né, que é um instrumento, que é uma via para se alcançar outra coisa, que é um meio, né? Então, isso daqui já diz que você tem que considerar, né, todos os seres humanos, todos os seres racionais, por assim dizer, como algo que tem que ser levado como, como se tivesse um valor intrínseco, um valor em si mesmo, né? E por isso ser tomado como um fim em si mesmo, certo? Isso, obviamente, vai dar depois origem à questão do reino dos fins. Porque imagina, né? Imagina se todo mundo levasse né, todos os outros como se fosse um fim em si mesmo. Ninguém mentiria, ninguém roubaria, ninguém tentaria dar golpe um no outro, né? A gente viveria em um mundo onde as pessoas seriam sujeitos morais excelentes, né?
eles agiriam de tal forma que qualquer pessoa no lugar dela agiria de forma igual. Então, era sempre levando, considerando o outro como um fim em si mesmo, e não como uma mera, como posso dizer, um mero instrumento, um mero meio para se conseguir as outras coisas. Né? Algo muito diferente do que a gente enxerga no nosso mundo, na nossa realidade. Entendeu? Então, isso daqui é para a gente ter em mente um pouco de como é a filosofia moral do Kant, de como ele pensa. É uma filosofia deôntica, porque, obviamente, está dizendo como as coisas devem ser, está dizendo como é que a gente deve agir, certo? Mas não necessariamente como as coisas são, como as coisas, né, como a coisa é. Isso daqui é que talvez seja o ponto primordial, né, o ponto central, resumidamente falando, né, dessa filosofia moral, ok? Cristiane, Ronald, vocês gostariam de falar alguma coisa, de colocar algum ponto, fazer alguma observação? Pode ficar à vontade. Não, isso é muito interessante, né? Porque, assim, porque aquela frase, né, que como é que é? É, usam as pessoas, né, e se afeiçoam aos objetos, não é isso? Uma coisa assim, né? Exato, exato. Então, assim, é isso. As pessoas são um fim nelas mesmas, né? Então, elas têm que ser olhadas na sua inteireza, em toda a sua complexidade e principalmente com respeito, né? A qualquer pessoa, né? Então, e ele já colocava isso, né? Século XVIII, já colocando isso para a gente, né? Então, que a gente precisa ter esse olhar de consideração com as pessoas e eu acredito até com todos os seres, né? Com todos os seres, assim. Os animais também, a gente tem que ter um cuidado com eles. É uma pena o que ocorre para a nossa alimentação e tudo, mas é, a gente, se a nossa sociedade tivesse mais sensibilidade, né, as coisas não seriam do jeito que elas são, infelizmente, né? Mas é só isso, né? Eu achei perfeito que você colocou. Bom, É mais ou menos isso, é por aí mesmo. Porque quando eu acho que a frase que tu queria colocar é usamos pessoas, né, e amamos coisas, né? É por aí, né? A gente usa a gente usa as pessoas e acaba amando as coisas, né? Olha o Paulo aqui. Olá, Paulo. Eu acho que ele está ingressando. Olá, Paulo. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo. Se tu estás falando, não está saindo. Eu acho que está com problema no microfone. Mas é bem isso, certo, Cristiane? E eu acho que o grande problema que a gente tem se encontra basicamente, e isso até escapa um pouco da ética kantiana, tá? Que é a falta de empatia, né? Porque a gente não consegue fazer esse exercício, né, de se colocar no lugar do outro, de se ver no local do outro, né? Paulo, tu tá duplicado aqui agora para mim. Tem dois Sim, e Paulo. agora? Agora eu Consegue consegui me te ouvir ouvir. agora? É porque um está no computador e o outro está no celular. Ah, eu quase digo que tu tá fazendo dando uma de Naruto, né? Tá se multiplicando aí, fazendo jutsu, né? Mas é, né, a gente tava falando aqui da questão do Kant, né? De como os imperativos categóricos são critérios, né? Para a ação e que uma formulação é sobre a forma e o outro sobre o conteúdo, a primeira e a segunda formulação, e que a segunda ela vai falar sobre a questão do reino dos fins, né? Para você levar a humanidade em você mesmo e no outro sempre como um fim, nunca meramente como um meio.
né? E que isso está, querendo ou não, dizendo para a gente, né, usar as coisas e não as pessoas, né? Muita gente acaba fazendo o contrário, né? Usam as pessoas e amam as coisas, né? Então é bem uma crítica também a esse modo de pensar que é muito, como posso dizer, é muito fácil de se encontrar nos nossos dias, né? As pessoas, elas amam as coisas e usam as pessoas, entendeu? É como se as pessoas fossem descartáveis e as coisas fossem um fim em si mesmo, né? O que a gente sabe que deveria ser o contrário. As pessoas é que seriam um fim em si mesmo, né? E as coisas é que são descartáveis, as coisas, os objetos, né? São algo que a gente pode reaver, as pessoas não, né? Beleza. Entendeu? Mas seja muito bem-vindo. Esse é o nosso último encontro de 2025. Próximo ano vai ter mais, com certeza, né? E aí a gente pode dar continuidade. Gostaria de falar alguma coisa, de colocar alguma coisa? Não, não, por enquanto não. O Ronald está caladinho hoje, eu acho que ele deu uma saída para fazer alguma coisa. Não, não, estou aqui, estou escutando, sim. Ah, ok, ok. Até estava pensando quando você falou nessa questão das coisas, né, que valoriza mais as coisas do que as pessoas. Eu estava lembrando dos Estados Unidos, né, do imperialismo norte-americano, que Ah, é todo tempo desse jeito, né? As pessoas, os caras de repente mudam de posição, tá uma hora tá com a Ucrânia, outra hora tá com a Rússia. E eles não têm assim. Você viu que eles taxaram o mundo todo, né? Se você for ver a política norte-americana, eles taxaram o mundo todo e ninguém podia dizer nada, tinha que pagar, né? O Brasil foi 110, se eu não me engano, né? 110% de taxas de. Como era o nome daquelas taxas que eles colocaram? são taxas sobre importação, né? O grande problema é que isso encarece também para o consumidor norte-americano e gera inflação. Né? À toa que os Pois Estados é, isso, Unidos começaram a falar de inflação, né, um tempo depois, né? Um tempo depois, o povo, opa, tem 3,5% de inflação. Ai, meu Deus, aí pronto, começou. eles já fizeram isso porque eles estavam desesperados economicamente. Eles já foram taxando todo mundo porque a inflação estava alta demais, né? E se você for amiguinho deles, eles te tratam assim, te dão algumas coisas e tudo, te enriquecem, mas depois, se você não continuar dando lucro, tchau, tchau para você. Você tem que estar gerando lucro, né? Todo tempo, todo tempo. Acho que foi só um exemplo que eu achei interessante. Perfeito, perfeito. Bem, gente, vamos dar uma retomada aqui na leitura, né? E aí a gente vai, na medida que avança, comentando, né? Levantando questões, fazendo observações, ok? Eu vou iniciar lendo, depois eu vou pedir para a Cristiane, porque ela lê muito bem, diga-se de passagem, né? Eu vou pedir para ela dar continuidade, Minha câmera desligou sozinha, mas tá certo. né? Não, mas é porque você lê bem mesmo, viu? Entre, né, os comentários, né, a leitura, você tem dado ótimas contribuições aqui para o nosso grupo, tá? Bons comentários, boa leitura, tá ótimo. Vamos lá. Essa lei, né, no caso ele está se referindo aqui à lei moral, deve fornecer ao mundo sensível, enquanto uma natureza sensível, no que concerne os seres racionais, a forma de um mundo do entendimento, isto é, de uma natureza suprassensível, sem, contudo, prejudicar seu mecanismo. Ora, a natureza, no sentido mais geral, é a existência das coisas sobre leis. A natureza sensível dos seres racionais, em geral, é a existência desses seres sobre leis empiricamente condicionadas, e é, portanto, para a razão, heteronomia. Né? Só lembrando, gente, heteronomia, né, é uma norma que é estabelecida por algo que é diferente de você mesmo. Né? Sempre lembre que hétero é diferente e nomia é norma. Né? Então, toda vez que você não está sendo autônomo, que é quando você está sendo livre,
significa que as normas, as leis que estão determinando você, estão sendo estabelecidas por algo diferente de você, né, do que de quem é você. Então, lembre-se disso. A autonomia, né, é onde é a chave para a moralidade, é onde reside, né, as leis morais e as atitudes morais, né, os princípios morais são todos autônomos. Quando é heteronomia, né, então é algo que pode sim ser uma lei, pode sim ser uma regra, um código de conduta, mas não é necessariamente você que estabeleceu, e por isso também não vai ter valor de moralidade, tá? A natureza suprassensível desses mesmos seres é, pelo contrário, sua existência segundo leis independentes de toda condição empírica e, portanto, pertencem à autonomia da razão pura. E visto que são práticas as leis segundo as quais a existência das coisas depende do conhecimento, a natureza suprassensível, na medida em que dela podemos fazer um conceito para nós, não é nada senão uma natureza sobre a autonomia da razão prática pura. Mas a lei dessa autonomia é a lei moral, que é a lei fundamental de uma natureza suprassensível e de um puro mundo do entendimento, cujo antitipo deve existir no mundo sensível, mas, ao mesmo tempo, sem prejuízo às leis desse mundo. Poderíamos chamar a primeira de natureza arquetípica, natureza arquetípica. Eu acho que isso aqui é latim, eu não sei ler, tá, gente? Arquetipa, que conhecemos apenas na razão, mas a última, de natureza ectípica, natureza ectípica, porque ela contém o possível efeito da ideia da primeira enquanto fundamento de determinação da vontade. Pois, pelo ato, a lei moral nos transfere, em ideia, para uma natureza na qual a razão pura, se fosse acompanhada com a capacidade física que lhe é adequada, produziria o sumo bem, e ela determina a nossa vontade a outorgar ao mundo sensível a forma de um todo de seres racionais. A observação mais comum sobre si mesmo confirma que essa ideia efetivamente serve, por assim dizer, enquanto esboço de modelo para a determinação de nossa vontade, né? Bem, vamos dar uma olhada aqui, porque tem dois tipos de, né? Uma é arquetípica e a outra é ectípica. Alguém tem alguma ideia de que isso significa, minha gente? Então, pelo que eu entendo, esse arquetípica pode derivar do arqué, né? Dos pré-socráticos, daquilo que é base para, tipo assim, o Tales de Mileto, né? Falava que o arqué é a água, ou seja, tudo vem da água e tudo se desfaz em água. Ou então, enfim, o arqué é como se fosse a origem e um elemento para o qual todas as coisas vão, né? Esse arqué. Agora, esse típica, eu não sei muito bem a origem dele, mas esse arqué, ele, eu acho que remete aos pré-socráticos. Tá, eu estou dando uma olhada aqui no Google e ele vem dizer basicamente o seguinte, né? Em Kant, a natureza arquetípica não é um termo junguiano, porque, né? Porque sempre é um arquétipo do Jung, né? Mas se refere a ideias padrão da razão, arquetipos, desculpa, que organizam o nosso conhecimento, natureza fenomênica como causalidade, ou ideias morais, vontade santa, que servem de modelos para a razão prática.
sendo a natureza uma conformidade a leis universais, sentido formal, e um conjunto de fenômenos, sentido material, com a metafísica buscando os limites e princípios universais que nos permitem conhecer e agir eticamente, além do mundo sensível. Né? Aí, completando, né, arquetípico da razão pura, são as ideias, Deus, liberdade e imortalidade. Na crítica da razão pura, ele fala que ele queria saber, né, se a razão poderia exatamente conhecer isso, né? Não conceitos da experiência, mas conceitos limites que a razão usa para organizar o conhecimento e regular o uso prático da razão, apontando para além do sensível. E aí, arquetípico Isso mesmo. moral... Oi? Isso mesmo. Quanto à Aí, crítica da razão. aí o arquetipo moral é a vontade santa ou boa vontade. É o grande arquétipo, né, da moralidade, um ideal de perfeição para o qual a vontade humana deve sempre tender, como um modelo de lei para si mesma, mesmo que nunca plenamente alcançável na experiência. Aí ele fala aqui, né, em resumo, Kant usa a ideia de arquétipo, né, não como imagens primordiais, mas como princípios ou ideias puras da razão, essenciais para estruturar nosso conhecimento da natureza, fenômenos, e para nos guiar na esfera da moralidade, estabelecendo limites e ideias para a razão humana. Bem, arquétipo, a gente já sabe o que é, né? Agora falta é isso mesmo, é típica, né? Natureza é típica. Ele não diz muita coisa aqui em Kant, não. Deixa eu ver. Em Kant. Aqui. Em Kant, a natureza é típica, refere-se ao mundo sensível, empírico e material, que existe como um efeito ou cópia da lei moral e da razão pura prática. Ela contrasta com a natureza arquétipa, né? Que é o mundo inteligível, o reino dos fins em si mesmos, acessível apenas pela razão. Né? Aí ele diz aqui, natureza arquétipa é a natureza original, o mundo inteligível, onde a razão pura é a fonte e o fundamento de todas as leis. É o ideal que a moralidade busca atingir. Natureza ectípica, né? É a natureza derivada, o mundo da experiência sensível onde vivemos. Nele, a lei moral, que se origina na natureza arquétipa, atua como um princípio de determinação da vontade, buscando moldar e transformar a realidade sensível para que se aproxime do ideal moral. A lei moral, ao nos transportar em ideia para uma natureza na qual a razão pura teria poder determinante, estabelece o mundo sensível como uma cópia ou tipo que deve ser moldado de acordo com o original inteligível. Portanto, a natureza etípica é o campo onde a ação ética se desenrola, onde os seres racionais humanos buscam agir de acordo com o dever e o imperativo categórico, mesmo que nunca atinjam a perfeição completa do arquétipo. Nossa! Deixa eu ver aqui, eu acho que alguém levantou a mão. Ronald, pode ficar à vontade. Mas, assim, já deu uma ideia para vocês do que é o arquétipo, né? E do que é o arquetípica, né? É só porque tem essa ideia do ectipo, né? Ele é uma ideia de moldura, de molde. Como se fosse um molde onde você coloca uma coisa. É essa a ideia. Entendeu? Eu não sei em que se aplica aí, porque eu tô meio aéreo hoje. Não deu para entender o contexto aí, mas a ideia de arquetípico é de um molde que você coloca algo dentro.
Hum. Então deve ser, né, o tipo é o tipo de natureza no qual é empírico mesmo, quando ele está se referindo, né? Porque o conteúdo, ele vai ser um conteúdo que está para além do conteúdo sensível. Né? As leis da moralidade, elas não são leis da empiria. Ele tem argumentado isso páginas após páginas aqui. Né? Cristiane. Eu peguei aqui no dicionário de filosofia, éctipo. Será que é a mesma coisa? Éctipo. Será? Não sei. Porque está dizendo assim, em éctipe, né? Aí, éctipo. Termo introduzido pelos platônicos de Cambridge para indicar a natureza como algo diferente, dependente de Deus. Será que é isso? E como princípio da ordem e da regularidade do mundo. Uma vez que Deus não faz tudo diretamente e nada acontece por acaso, deve haver um princípio que execute a parte da providência divina referente à regularidade dos fenômenos. A natureza, diz Codsworth, não é o arquétipo da arte divina, mas só o éctipo. É a marca ou assinatura viva da sabedoria divina que, através dela, age exatamente segundo o seu arquétipo, apesar de não compreender a razão do que faz. Não tem muita coisa mais, não. Essa palavra foi empregada com o mesmo significado por Berkeley. Reconheço um duplo estado de coisas, um étipo e natural, o outro arquétipo e eterno. O primeiro foi criado no tempo, o segundo existia na eternidade no Espírito de Deus. E étipo, em Kant, distingue um intelecto arquétipo, que é o divino, que cria os objetos pensando-os do intelecto éctipo, que é o humano ou finito, não criativo, mas discursivo. Crítica do juízo. Ele diz isso, de Kant. Vou repetir. E Kant distingue o intelecto arquétipo, que é o divino, que cria os objetos pensando-os, do intelecto éctipo, que é o humano ou finito, não criativo, mas discursivo. Será que é isso, gente? Não sei. É porque o divino não está posto na empiria, né? Por definição, Deus estaria fora do tempo e do espaço, logo não estaria dentro dos fenômenos, mas sim dos nomenos, né? Em outras palavras, Deus faria eu parte acho que tem a ver com a ideia de criação, não? A ideia de uma natureza que ela não foi criada, não foi pensada por um ser divino, ela é apartada, vamos dizer assim, é uma espécie de gnose isso aí. O intelecto Pelo que a Cristiane leu, o intelecto humano é finito, não criativo, mas discursivo. Foi isso que ele falou. Não sei se mais confundido que explica, né? Não, eu acho que explica, né? Agora, o que sempre fica na nossa dúvida é como algo que é infinito, que não faz parte da empiria, vem para determinar a empiria, né? E isso se estende para uma série de questões, entendeu? Que, enfim, chega em filosofia da mente e tudo mais, né? Como é que pode algo não físico determinar algo físico, né? Como é que pode, por exemplo, né, a alma que não é física determinar o corpo, colocar o corpo a agir, que é algo físico. Edson, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já viu um átomo na tua vida? Mas átomo é físico porque a gente consegue aferir, a gente consegue de alguma Como forma é que tu através consegue, como é que tu consegue aferir um átomo? Tu já aferiu um átomo na tua vida? por conta que a gente consegue fazer reações químicas a partir de átomos, né? Eu junto átomo de determinado elemento com outro determinado elemento e consigo reações químicas, criando novas substâncias, por exemplo, né? Na física, eu tenho o peso do átomo. Eu sei que o átomo ele tem peso e ocupa lugar no tempo e no espaço, né?
Daí eu dizer que o átomo também é um corpo, né? Eu sei a composição do átomo, que ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons, né? E que tem um campo gravitacional, né? Que se fosse proporcionalmente criado para a nossa realidade, né? Seria como se fosse um campo de futebol ali. Então, Sim, sim. então eu tenho todo esse conhecimento sobre o átomo. Para além disso, eu sei que, né, quebrar um átomo gera algo tanta energia, né, que pode ser usado como arma de guerra. Daí as armas atômicas, né, as bombas atômicas. Hein, Entendeu? Ronald? Rapidão, eu posso falar só um pouquinho? Pode sim, Paulo, pode sim. É porque o Ronald está com a mão levantada. Então, esse átomo, só para dar a minha contribuição, é porque, pelo que eu vejo, não tem como a gente medir, tipo assim, essa matéria aqui tem tantos elétrons. Não, mas a gente sabe que então, é a especulação, né? A gente sabe que o núcleo tem os prótons e elétrons, a eletrosfera tem os elétrons, e a gente sabe também que camada não, a eletrosfera é muito, 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 muito maior do que o núcleo. Só que não tem como a gente pegar, abrir uma matéria e medir, quantificar um elétron, né? Um número de elétrons. Mas para a especulação, sabe-se que a eletrosfera, onde os elétrons ficam, é muito maior do que o núcleo, onde os prótons e nêutrons ficam. Eu acho que é pela especulação, não é pela. Tipo assim, eu vou medir o átomo tanto quanto se medisse os grãos de arroz, por exemplo. Não, né? Acho que pela especulação sabe-se sobre o átomo. Mas aí é que tá. A pergunta ainda permanece, né? A gente não sabe como É só. o físico, né, consegue interagir com algo físico de tal modo que determina, né, o que é físico, entendeu? Sim. Aí, voltando na nossa pergunta principal, eu te entendo perfeitamente, Edson, sobre aquela questão do Deus, uma coisa suprassensível determinar aquilo que é sensível, né? Que a nossa razão não consegue atingir algo suprassensível. Nem atingir, mas sim conceituar algo suprassensível. Se não me engano, Kant ele vai falar assim, isso lá nos finais ou no meio da crítica da razão pura. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Sim, é o Ronald aqui. Pode falar, Ronald. Se tiver, pode ligar aí o microfone. Não, é só que tem a questão deles serem invisíveis, né? Eu não estou dizendo que eles não existam, os átomos, né, no caso, e as Uhum. pequenas partículas e tudo, mas elas são invisíveis, mesmo a olho nu, a gente não tem como ver, não tem como, mesmo colocando no laboratório e tudo, você não vê uma partícula quântica, por exemplo, você não vê, Eu mas entendo, você mas eu você entendo. tem uma série de informações sobre ela, entendeu? Comparando com isso, o infinito. Alguém viu o infinito, mas alguém sabe, pela matemática, que o infinito existe. Então, é mais ou menos por aí. Ele é questão de existir, mas não ser visível. É porque, assim, depende da definição de Deus que tu trabalha, né? O ponto todo é que, por exemplo, né, a gente sabe que os átomos eles podem ser invisíveis, mas ainda assim eles são físicos, eles são objetos que eu posso aferir fisicamente. Tal qual, por exemplo, a lei da gravidade universal, né? A gente sabe que os objetos são afetados pela gravidade, entendeu? Se eu jogo uma pedra para cima, eu sei que a tendência é a pedra cair, e isso é física. Mas eu não vejo, por exemplo, a gravidade no ponto do ônibus, na fila do pão, correndo na praça. Eu não vejo, entendeu? Eu sinto os efeitos da gravidade em mim e nos objetos, certo?
Mas aí, quando a gente trata de Deus, né, para uma dada definição de Deus, Deus tem que estar fora do tempo e do espaço. Ele não está dentro do tempo e do espaço. Né? Em outras palavras, ele não seria um fenômeno, né? Mas ele seria um nomeno, que a gente poderia, por assim dizer, contemplar, mas nunca definir, conceituar, como o Paulo muito bem colocou. E isso é uma definição de Deus. Né? Porque se eu pego, por exemplo, a definição do Spinoza, que é o que o Einstein vai dizer, né? Quando pergunta a ele se ele acredita em Deus, e o Einstein diz, eu acredito no Deus de Spinoza, né? É, ele quis dizer que Deus é o conjunto das leis naturais que regem a realidade. Então, se ele coloca Deus nesse modo, ele já tira, né, desse Deus que o Kant está pensando, que muita gente acaba pensando, entendeu? Então, é uma outra definição, um outro conceito de Deus, que traz Deus, né, não é mais um Deus tão suprassensível, é um Deus muito sensível, já que ele é o conjunto das leis naturais que rege a realidade, né? Então, Deus está em tudo, está em mim, está em você, tá na pedra que cai, no vento que sopra, né? Deus faz parte de tudo, porque ele é o conjunto das leis, né? Ele é tudo. Que é o Deus da cabala judaica. Que também pode se relacionar. Tem gente que relaciona Spinoza com cabala judaica, com candomblé, enfim, vai ter o que eu já vi de pesquisa com Spinoza falando sobre isso, e a galera, né, querendo relacionar o Deus dele com deuses de diversas tradições culturais diferentes. Não está no gibi. Não, cara, mas é porque o Spinoza, ele praticava cabala, ele era judeu, entendeu? Ah, sim, sim, sim. Por isso que eu falei que ele se o Einstein, que eu não sabia disso, fiquei sabendo agora, se o Einstein acreditava no Deus do Spinoza, ele acreditava no Deus da cabala. Mas pelo visto, o que o Einstein quis dizer é que o modo como ele interpreta o Deus de Spinoza é que Deus é o conjunto das leis naturais que regem a realidade. Deus é isso daí. Entendeu? Porque tem muito isso. Tem o que o autor, tem o que o pensador disse e o que fulano que leu o pensador interpretou, né? Entendeu? É muito isso da história da filosofia toda, diga-se de passagem, né? Não, fulano disse isso. Beleza, mas ali na frente o cara leu, entendeu de outro jeito e levou. É assim. Diga-se de passagem que é muito isso, certo? Rapidão. Se eu não me engano, essa explicação sobre Deus de Spinoza está no livro Ética de Spinoza. Ele tem uma parte lá que ele fala sobre Deus na ética. Cristiane? Não, eu não sei se vou falar tem fundamento, mas assim, Deus seria o conjunto das leis naturais que regem a realidade, mas ele seria quem elaboraria as leis e não estaria submetido a elas, né? Então, assim, é interessante essa visão de Deus como natureza também, né, de Spinoza, né, que que existe o corpo se desmancha para de repente para virar alimento para os seres pequenos, microscópicos, né? E dali virar adubo para a terra, né? E de repente fazer parte do crescimento de uma árvore e estar na atmosfera. E ali a gente também não ter a eternidade da vida nesse sentido, da gente sempre se renovando na medida que o nosso corpo se desfaz e se refaz, né? Mas mesmo assim ainda existe a questão, né? Como foi regido essa orquestra, né? Como foi, Exato. né? Mas que parece perfeitamente harmônica, parece perfeitamente harmônica, né? Parece. Você fica
né? Assim, tô falando, Cristiane, agora só me lembrou daquela série Cosmos, que tem uma primeira versão com o Carl Sagan e uma segunda, né, versão agora com o de Neil Degrasse Tyson, né? E aí tem uma segunda temporada, se eu não me engano, eu acho que é no primeiro episódio da segunda temporada, né? Que a primeira é uma Odisseia no espaço e a segunda temporada é Cosmos, Mundos Possíveis. Ele cita o Spinoza e ele fala exatamente dessa questão de tudo parecer muito harmônico, né? Pois, pois é, você tá, eu tenho um livro que eu li há muito tempo, daquele físico Marcelo Gleiser, né? Que ele falou assim, ele disse que a Terra está exatamente numa proporção que, se ela tivesse mais perto mais perto do Sol, né, digamos assim, os mares se elevariam de tal forma, né? Então, ela está exatamente no local para que haja vida nesse planeta, né? Para que a vida seja possível, a vida tal como nós a concebemos, seja possível nesse planeta. Então, porque por enquanto ainda não foi descoberta nenhuma. O que foi descoberto foi vida assim, microscópica em outros planetas, né? Poderiam chamar de vida. Mas, assim, tal como com essa inteligência, com essa capacidade que a gente tem, com a forma parecida, alguma coisa assim, não foi, né? Então, a gente está numa situação muito especial, né? Parece que tudo converge para que hajam as condições, né, minimamente necessárias para que haja vida tal qual a gente conhece aqui na Terra, né? É muito, assim, é muito preciso, ao mesmo tempo que eu tenho que dizer uma coisa, né? A gente, enquanto espécie, a gente tem o quê? 200 mil anos, né? 300 mil anos. O planeta em si tem o quê? Tem 4,6 bilhões de anos. E o universo tem 12, 13 bilhões de anos, né? Pelo menos a atual configuração do universo. Então, a gente ainda é muito, muito bebê, muito enquanto espécie, né? Enquanto espécie. A gente é muito jovem diante de tudo, a vastidão do que já aconteceu e do que ainda virá a acontecer, né? Pode falar, Cristiane. Não, estou só concordando, é isso mesmo. Bem, enfim, gente, tudo isso para a gente entender que arquétipica, né, natureza arquétipa, seria a natureza dos objetos, por assim dizer, suprassensíveis, das coisas em si, né, do qual a gente só teria acesso por via do exercício da nossa racionalidade. No entanto, nem tudo é conhecido. Entenda que conhecer para Kant é ter a capacidade de definir, é ter capacidade de conceituar, certo? E aí a gente tem a ectípica, né? A natureza ectípica, é típica, né? Que é a natureza que seria o fenômeno, é a natureza sensível, né? É onde a gente vive com todas as leis que nos regem naturalmente. Eu sei que eu não posso, por exemplo, sair daqui voando porque tem a gravidade que me impede de voar. Eu sei que eu não posso me teleportar, sei lá, né, sair daqui, quero ir para o, né, pro centro do Recife lá e sair, fazer um teleporte, porque existem leis que impedem isso, né? Então, é só a gente entender que existem leis básicas naturais que estão o tempo todo atuando sobre a gente, quer a gente tenha consciência delas ou não, ok? E eu acho que o Kant está tentando muito para isso. Agora, o ponto todo é que haverá um tipo de lei específica que ele quer que entre, né, nesses status, né, que seria a lei moral, né, que aí ela teria onde? Ela teria não nessa natureza típica, mas ela teria na natureza arquetípica, né, que é como ele vai colocar aqui, né, na questão da moralidade aqui, né, que é a vontade santa ou a boa vontade, né, é o arquetipo, né, o arquétipo moral, né. Então, sempre vamos atentar aqui para esse ponto também quando estivermos lendo. Tá bem, gente?
Alguma colocação, alguma observação, dúvida, pergunta? De boa, podemos seguir. Então vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Pode falar, pode falar. Então, no finalzinho, eu disse que o arquétipo seria a boa vontade, né? Em Kant, certo? No caso da moral. E Kant, ele insiste, assim, na fundamentação da metafísica dos costumes, bem no início lá ele fala sobre a boa vontade, sobre que... Eu acho que eu já comentei isso na reunião, numa das reuniões que nós tivemos, né, que a boa vontade, ela, por si só, ela já é digna, né? Porque outras coisas elas podem se corromper, e a boa vontade, enfim, esse arquetípico seria no sentido mais, não sei se a priori caberia, mas enfim, a boa vontade ela antecede e por si só ela seria boa, enquanto que o discernimento, a fortuna, a saúde até, elas servem tanto para o bem quanto para o mal. Já a boa vontade, ela não tem como servir para o mal, porque ela, por si só, ela já é boa, a boa vontade. Então, Exato. eu associo a boa vontade ao arquétipo. Isso, Paulo. E se você continuar lendo a fundamentação lá na frente, eu acho que no final, do meio do final da segunda sessão, ele esclarece o que é essa boa vontade, né? Porque parece que ele está ali jogando, não, ó, tem aqui uma coisa chamada boa vontade, né? Que é ilimitadamente boa, infinitamente boa, e a galera parece não entender o que é isso, mas no final a boa vontade é aquela que se autodetermina segundo as leis, né, da moralidade, a lei moral, né? E aí é segundo os imperativos categóricos. E aí foi aquela questão que eu falei, né? Da primeira formulação, que é você agir segundo a máxima, que possa vir a se tornar uma lei universal, né? Ou que você queira que se torne uma lei universal, né? E a segunda é agir de tal forma que leves, né, sempre em consideração a humanidade em tu e no outro como um fim e nunca meramente como um meio. E aí isso daí dá margem para a gente pensar o reino dos fins, onde todo mundo, né, entenderia que cada ser humano tem um valor intrínseco, tem um valor em si mesmo, certo? E que por isso ele não pode ser usado, e que por isso ele não pode ser alvo de trapaça ou de qualquer coisa. Ou seja, eu vou ter que levar aquele cara como um fim em si mesmo, e ele também vai me tomar como um fim em si mesmo, assim como todo mundo. E aí, quando ele pensa o reino dos fins, né? No final ali da segunda sessão, início da terceira sessão da fundamentação, que é exatamente essa boa vontade, porque ela é boa, porque ela se autodetermina, né? Não é ninguém que vai dizer a ela, né, como se autodeterminar, mas ao mesmo tempo ela se autodetermina segundo as regras da razão, que são universais e necessárias, entendeu? E por ser universal e necessária, qualquer ser racional agiria como você, né, age ou agirá ou agiu, entendeu? É bem, é Entendi. bem, é bem interessante. Eu tenho Muito que dizer que interessante. Sim. é metafísica, né? É perfeito porque é metafísica. É perfeito porque é metafísica. Se não fosse metafísica, não seria perfeito, né? Uhum. Enfim, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, fazer alguma questão? Então vamos lá, né? A observação mais comum sobre si mesmo confirma que essa ideia efetivamente serve, por assim dizer, enquanto esboço de modelo para a determinação da nossa vontade. Se a máxima segundo a qual eu tenho a intenção de dar um testemunho é examinada pela razão prática, eu sempre verifico como ela seria se valesse como lei universal da natureza, né? Ou seja, ele já está colocando aqui a primeira formulação,
do imperativo categórico, né? Age segundo aquela máxima que, né, qualquer um que ela tenha valor de lei universal, né? Então, ou seja, qualquer ser racional agiria da mesma forma. Só lembrando, gente, máxima é o princípio subjetivo da ação, né? Qualquer um aqui pode ter sua máxima, o Ronald, o Paulo, a Cristiane, eu, quem está assistindo, certo? Todo mundo pode ter sua máxima, certo? Agora, essa máxima só vai ter valor de moralidade na medida em que ela, né, está de acordo com o imperativo categórico. É como se o imperativo categórico fosse o critério, né, que diferenciaria uma máxima moral de uma máxima não moral, por assim dizer. Tá, gente? Aí, obviamente, o imperativo seria o quê? Seria o princípio objetivo da ação, né? Princípio objetivo, imperativo categórico. Princípio subjetivo da ação, a máxima. Perfeito? Certo. Prosseguindo, é manifesto que, desse modo, ela necessita... Opa, alguém levantou a mão aqui. Ronald. Me explica uma coisa que eu sempre tive dúvida, né? Como é que eu sei que existem leis na natureza? Eu vou só falar na natureza, nem colocar questões morais agora para não complicar. Mas, por exemplo, existem leis deterministas na natureza. Porque, vou dar um exemplo. Como é que eu sei que se eu for na esquina agora eu não vou ser assaltado, por exemplo? Estou dando um exemplo, né? Como é que isso foi determinado? Quem determinou? E isso vai acontecer ou não vai acontecer? Sobre isso você não tem garantia de nada. Você pode, inclusive, você pode ser assaltado até dentro de casa, né? Alguém pode entrar aí e assaltar você, entendeu? É, o que eu posso dizer é que quando a gente fala de leis naturais, a gente está diretamente falando de leis que não condiz com as nossas ações. As coisas são assim, independentemente do que eu fizer ou não fizer, né? Ou deixar de fazer, como dizem. Por exemplo, eu sei que um corpo, né, é todo objeto que tem peso, que tem massa, né, e ocupa lugar no tempo e no espaço. Isso é uma lei. Eu não preciso, vamos dizer, agir de determinada forma ou deixar de agir de determinada forma para que a definição de um corpo seja isso. Um corpo é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no tempo e no espaço. Entendeu? São as leis da física. Né? Todo corpo possui extensão também, né? Todo corpo é extenso, né? Eu tenho leis da matemática, né? Como, por exemplo, me fugiu da mente, né? Da lei da geometria, né? Todo triângulo é um polígono de 3 lados, né? Não existe um triângulo de 4 lados, porque aí seria um quadrado, né? Eu tenho leis da biologia, eu tenho certo leis da química, então eu tenho uma série de leis, por assim dizer, que são de cunho natural e que atuam sobre a realidade. Agora, o grande problema é que as leis morais, elas parecem serem leis que dependem da aceitação do sujeito moral para poderem serem válidas. Esse é o grande problema. E o que o Kant está dizendo é que não, é que se poderia não existir nenhum ser humano e ainda assim existiriam leis morais. Mesmo que nenhum ser humano viesse a existir, as leis morais estariam aí, né? Ronald e depois o Paulo. Certo, só para finalizar, eu falei não em relação às leis, mas deterministas, mas as que não têm uma determinação, por exemplo, e determinadas coisas são contingentes, né? Pode ou não pode ser. Isso. Pode ou não pode ser que dê uma chuva grande hoje. Não tem nem como é que se diz, aquelas
Empresas não, Probabilidade. como é que determina? Isso, são probabilidades. São probabilidades. Aí como é que você pode trabalhar com probabilidades, entendeu? E como é que as pessoas que defendem a ideia da necessidade, quer dizer, é necessário que aconteça tal coisa, como é que elas trabalham com as probabilidades? Porque a maioria dos que eu leio, eles são unânimes em dizer, não, todas as coisas são necessárias, não existe coisas contingentes. Ou existem coisas contingentes, mas as coisas necessárias elas estão além, elas transcendem as coisas contingentes. Mas como é que eles respondem às coisas que são prováveis de acontecer? Furacões, catástrofes, etc. Porque aí é que tá, né? Tem uma série de questões aí, né, que estão emboladas. Primeiramente, eu acho que o que tu queres colocar é acerca de leis, não necessariamente leis naturais, mas leis que a gente chama de artificiais, né? O David Hume ele fazia essa distinção. Ele vai dizer que existem virtudes naturais e virtudes artificiais, né? E vão haver leis, né, naturais e leis artificiais. A lei da causa e efeito é uma lei natural, por assim dizer, entendeu? Não existe nenhum efeito que não tenha uma causa, né? E quando a gente vai falar de leis artificiais, a gente está meio que falando de uma ficção que a gente estabeleceu, que a gente convencionou em algum momento da história, né? E que passou a ser aceito e funciona para a gente. Por exemplo, as leis de trânsito, né? As leis de trânsito é um exemplo de leis da ficção que a gente criou, né? Em nenhum lugar diz que o vermelho significa parar, o verde seguir, o amarelo atenção. Mas se você for e olhar para qualquer semáforo, no mundo todo, diga-se de passagem, é assim. Então, foi uma ficção que a gente criou e que funciona, é funcional, certo? A mesma coisa a gente pode falar a respeito de códigos de conduta para determinadas profissões, né? A gente sabe que o médico ele não pode mentir para o seu paciente, porque isso daí faz parte do código de conduta de determinada profissão, certo? Então, olha, eu tenho isso aqui, mas olha, eu tenho dois tipos de leis, dois tipos de normas, de regras, que elas são ficções, são criações, ok? Mas que elas não estão dentro da esfera da moralidade, necessariamente, né? Então, notem que quando a gente olha para a moralidade, tem toda a discussão de saber se existem leis morais, né, que já estão aí e só basta a gente exercitar a nossa racionalidade para poder alcançá-las, ou se não, a moralidade é fruto de mera convenção, do mero acaso, e aí a gente pode entrar numa espécie de relativismo moral que gera todos os problemas que a gente tem, inclusive hoje, né? Porque, por exemplo, o cara, não, é porque ele é de uma cultura diferente da nossa, e aí ele pode agredir, né, ele pode agredir a mulher por determinados motivos, pode mutilar o corpo dela por determinados motivos, entendeu? Ou porque ele é uma cultura diferente da nossa, né, ele pode praticar algo que para a gente seria inaceitável. Como é que eu faço para poder falar para o outro, que é de uma cultura diferente, que existem leis, né, que são universalmente válidas? Não estaria eu, de dentro da minha cultura, querendo universalizar meus próprios costumes e valores, e etc., né, e com isso impor a alguém que é diferente, que tem uma historicidade, uma cultura diferente da minha? Não estaria sendo um ditador, um autoritário, entendeu? Do ponto de vista moral. Então, isso daí é um problema gigantesco dentro da moralidade, tá? Paulo? É, assim, antes de, antes de falar sobre sobre o que eu propus, a princípio, só para complementar isso que o Ronald colocou, é porque, assim, a maneira como eu vejo a filosofia, ela é diferente da ciência. A filosofia não trabalha, mas não sei, eu acho que acho que é meio pesado falar que não trabalha, mas eu nunca vi a filosofia trabalhar
com probabilidades, né? A filosofia, diferentemente da ciência, ela trabalha na dedução do todo às partes, e a ciência trabalha nas partes ao todo. Mas, enfim, o que eu gostaria de falar é que, por exemplo, quando Aristóteles propôs a, a lição da mediana na Ética Nicômaco, que a gente deve, a nossa virtude deve ser sempre um nunca de mais, nunca de menos. Aristóteles ele não estava pensando em probabilidades, é porque assim a filosofia trabalha mais com aquilo que é certo para todos, o universal. Então, probabilidades eu acho que não se encaixaria na filosofia, mas talvez em outras áreas do conhecimento. Então, por exemplo, eu não sei se daqui a 2 horas eu vou ter uma parada cardíaca. A filosofia, eu acho que essa proposição não cabe à filosofia responder, né? Enfim. E a outra coisa que eu gostaria de já, é, já contribuindo na fala do Edson é que foi dito que a natureza ela está dada, o fenômeno natural, e não depende da, da vontade ou enfim, da vontade humana. Eu acho que a vontade não é a palavra certa, mas não depende do agir humano para que a natureza se dê, ou então funcione. Beleza, certo. O espaço e tempo, na estética transcendental, da crítica da razão pura, diz isso, que o espaço e o tempo, eles não dependem da ação humana para existirem. Beleza. Só que Kant, no seu aspecto transcendental do espaço-tempo, é que ele coloca o espaço, vamos pegar o espaço. O espaço, ele possui uma intuição externa. Então, a noção que a gente tem de profundidade, largura e altura não são, a princípio, propriedades do espaço, mas sim propriedades da cognição humana para com os fenômenos externos, né? Que seria quando a gente coloca isso como intuição externa. Então, primeiro, há esse aparato cognitivo para que haja percepção espacial. É mais ou menos isso. Ele não coloca nessas palavras, mas é mais ou menos isso que Kant quis dizer, né? Que as propriedades espaciais elas não estão necessariamente no espaço, mas sim, a princípio, na cognição humana, né? Intuição externa. Perfeito. É isso. Em outras palavras, né, não é um dado objetivo do mundo, mas é uma percepção da mente, ou como a gente acaba percebendo a coisa, né? Como a gente, Sim, ser humano, sim. né? Acaba Sim. estruturando os fenômenos. Perfeito, eu acho que é por aí também, certo? Cristiane, tu levantasse a mão. É porque eu acho que eu pensei numa coisa, mas eu acho que eu já tinha falado com vocês sobre isso e eu fiquei na dúvida. É que eu não sei se cabe também falar aqui, mas sobre o determinismo, né? Que, no caso, o Ronald levantou alguma questão mais ou menos que eu entendi que seria mais ou menos nesse sentido, posso ter me equivocado. Eu ouvi uma palestra mais no âmbito religioso que o palestrante disse o seguinte, que colocando Deus, né, não, tirando um pouco da filosofia, colocando Deus, é como se ele fosse um jogo de xadrez. Eu acho que eu falei isso com vocês, já falei isso. Se eu estiver me repetindo, é porque eu estou ficando meio... Não me lembro. Tem que ser sério dizer que eu não me lembro disso. Então, Mas continua, então. Um jogo de xadrez é que a gente faz dá um lance, né? Faz um lance e
cada lance que você faz, cada atitude, cada determinação da sua vontade, cada coisa que você faz, teriam várias opções de desdobramento ali. E como se o criador conhecesse cada lance que você desse e cada desdobramento desses lances e cada uma das opções que você tem no tabuleiro e dali o que iriam resultar. Então, a tua liberdade, nesse sentido, seria a liberdade de escolher qual lance que você daria. Mas os desdobramentos daquele lance, cada um teria um tipo de desdobramento diferente, né? De acordo com a sua jogada, mas isso estaria dentro do conhecimento, né, do divino, alguma coisa assim, entendeu? Eu achei interessante isso. E outra coisa também que eu ia falar, que você falou do relativismo, né, que eu tive uma aula também na faculdade, que a professora acho que era de antropologia filosófica, uma antropologia, e ela falou que, por exemplo, se tivesse uma questão de uma tribo, né? uma comunidade de uma tribo que tivesse que sacrificar a criança que nascesse com algum problema, né? Algum problema físico e tal. E se a gente estivesse visitando ali, né, qual seria a nossa reação, né? Então, mais ou menos o que você colocou, né? Se a gente colocaria que a vida, a partir do momento que ela surge como fenômeno para nós, né? Se ela seria um direito inviolável, assim, né? Um direito que está acima de tudo, o direito à vida. E aí, se a gente estaria nessa proteção dessa criança, né? Pegava a criança e saia correndo, uma coisa assim, né? Ou simplesmente aceitaria aquela tragédia, digamos assim, para nós, né? Uma tragédia, né? Então é mais uma questão assim que para a gente refletir, mais uma questão, não uma resposta, né? Não, é complicado, é complicadíssimo isso daí, porque é aquela coisa, né? Da cultura dele se convencionou isso, né? Se a criança nascer com qualquer tipo de deficiência, seja ela cognitiva ou, né, motora, física, é sacrifício, né? Teria que sacrificar, porque ela não teria condições de sobreviver sozinha naquele ambiente, né? Naquele ambiente selvagem, por assim dizer, né? Entre aspas. E aí é muito complicado isso, porque na nossa sociedade é inconcebível que você faça tal coisa, é inconcebível. Entendeu? Ronald, pode. Não, é só porque essas leis que a gente não tem como determinar como acontecem, quando acontecem, elas não têm, elas têm uma origem, mas a gente também não tem como determinar essa origem. Então você vai retrocedendo ao infinito, entendeu? Por exemplo, tem leis alguns dizem, né, que existem leis na própria lógica que elas colidem entre si, né? Elas meio que se eliminam, porque não é nem não contradição, princípio de não contradição, não. Implodem quer dizer que é para dentro, né? Explode para dentro. Então, dá uma ideia de que você tem uma lei, essa lei pode ou não pode acontecer, ora, mas se pode ou não pode acontecer, se não acontecer, ela não é lei. Então, como é que ela é uma lei? Entendeu? Ela é meio contraditório e implosivo, né? Explode para dentro. É porque tem leis, é aquela coisa, né? Tem leis que precisam de algumas condições reunidas para poder se efetivar. Né? Caso essas condições não sejam reunidas, nunca vai acontecer. Entendeu? Nunca vai acontecer. Agora, sim, é porque a gente está falando de leis naturais. Né? Leis naturais, e muitas vezes também, que foi algo que a Cristiane colocou, que é a questão de cadeia causal. A gente não tem uma completa compreensão das consequências das nossas atitudes.
né? A gente não tem essa completa compreensão. Isso até flerta muito com a crítica ao utilitarismo, porque o utilitarismo ele diz que a gente tem que agir de tal forma que eu traga sempre mais benefícios ou mais prazer como consequência das minhas ações do que dor como, né, e desprazer para mim e para as pessoas, a maior parte das pessoas que estão ali, né, sendo atingidas pelas consequências da minha ação. Mas o grande ponto é que a gente não tem total clareza, total consciência das consequências das nossas atitudes. Entendeu? Porque a gente não controla essa cadeia causal, né? Muitas vezes a gente está fazendo uma coisa muito bem intencionada, ali está ali a pessoa muito bem intencionada, fazendo, né, pensando tudo direitinho, e quando vê, acaba algo, né, completamente diferente do que foi planejado. Acaba sendo algo completamente diferente. Então, o que é isso? Me diga. Isso é exatamente a consequência de a gente nunca, né, ter uma consciência plena, né, dessa relação causal, entendeu? E das cadeias causais que a gente está inserido. Não tem como. Entendeu? Então, toda vez quando a gente fala disso, a gente vira para o utilitarista. E aí, utilitarista, o que é que a gente vai fazer? Aí não tem, né? Eu posso ter a melhor intenção do mundo e a consequência de ser trágica, né? Ser um desastre. E aí? Entendeu? Então, isso daí está muito mais ligado nisso. Teve um outro ponto que a Cristiane também comentou, que é a questão do determinismo, né? É né, que isso é uma questão do determinismo moral, né? Alguns autores falam que a gente age conforme a nossa natureza, a gente não tem outra escolha se não agir conforme o que a gente é, o que a gente é naturalmente. O Kant, ele é obviamente um autor que discorda disso, né? E tanto que ele afirma que a maior prova, que uma das maiores provas, não é uma demonstração cabal, ou seja, positiva, mas negativa, é, de que a gente é livre, é a capacidade que eu tenho de agir contrário aos meus instintos e aos meus desejos, às minhas emoções. Isso é uma das maiores provas de que a gente é livre. Os outros animais, eles não têm essa escolha. Eles não têm essa capacidade de ir contra o próprio instinto, né, ou contra os próprios desejos, né? Tome aí como consciência o que aconteceu aqui na Paraíba, não sei se vocês viram, que um cara lá, né, acabou pulando dentro da jaula da leoa e a leoa foi lá e matou. Quem culpou a leoa pelo ato? Ninguém. Por quê? Porque a leoa agiu enquanto leoa, agiu enquanto a natureza dela, enquanto os instintos da leoa. Entendeu? Mas se fosse um ser humano, né, ou alguém, você poderia dizer, não, pô, tu agiu errado, olha aí o que você fez, você matou outra pessoa. Você podia ter agido de outra forma. Entendeu? Então é esse o ponto. A gente parece que existe sim os instintos da gente, existe, né, vontades, desejos, emoções, pulsões ali, mas que a gente, no final das contas, tem a capacidade de agir contrariamente a isso. E isso, por si só, é o que nos torna livre, que dá a possibilidade de a gente ser, né, livre. Entende, gente? Me fiz entender? Sim, sim. E aí, gostaria de falar mais alguma coisa? Alguém? Tranquilo? Então vamos avançar na leitura. Cristiane, gostaria de ler para a gente, nos Sim, brindar aí com sua voz, com sua leitura. tá certo. É, onde começa ali, é manifesto ou começa no ser a máxima? Não, é manifesto, já começa. É manifesto que, desse modo, ela necessitaria, cada um, a veracidade, pois não pode ser compatível com a universalidade de uma lei da natureza aceitar depoimentos como provando algo e, no entanto, como sendo premeditadamente falsos. Do mesmo modo, a máxima que eu adoto,
em vista da livre disposição sobre a minha vida, é determinada imediatamente quando eu me pergunto como ela teria de ser para que subsistisse uma natureza segundo uma lei desta máxima. Manifestadamente, ninguém poderia, em uma tal natureza, colocar fim arbitrariamente à sua vida, pois uma tal constituição não seria uma ordem durável da natureza. E o mesmo se passa em todos os outros casos. Mas na natureza efetiva, na medida em que ela é um objeto da experiência, a vontade livre não se determina por si própria as máximas que poderiam fundar, por si mesmas, uma natureza segundo leis universais, ou mesmo que conviriam a uma natureza que fosse ordenada segundo estas leis. Pelo contrário, são as inclinações privadas que constituem certamente um todo da natureza, segundo leis patológicas, físicas, embora não uma natureza que seria possível unicamente por nossa vontade, segundo leis práticas puras. Todavia, nós somos conscientes pela razão de uma lei à qual estão submetidas todas as nossas máximas, como se uma ordem natural tivesse ao mesmo tempo de se originar por nossa vontade. Logo, essa lei tem de ser a ideia de uma natureza não empiricamente dada, mas ainda assim possível pela liberdade, e, portanto, a ideia de uma natureza suprassensível, à qual nós concedemos realidade objetiva, ao menos em uma relação prática, porque nós a consideramos como objeto de nossa vontade enquanto seres racionais puros. Perfeito. Né? Essa parte aqui, né? Bem, tem uma série de coisas a serem comentadas. Primeiramente, é que para o Kant, né, ele já vai dizer aqui que né, que eu não posso estabelecer uma máxima, né, que me levaria ao suicídio, né? Como ele coloca aqui, ou seja, o suicídio para o Kant é uma atitude imoral, porque é um atentado sobre a própria vida, e a gente tem o dever moral de conservar a própria vida, tá? Diga-se aí, ó, manifestadamente que ninguém poderia, né, em uma tal natureza, colocar fim arbitrariamente à sua vida, pois uma tal constituição não seria uma ordem durável da natureza, e o mesmo se passa, né, desculpa, e o mesmo se passa em todos os outros casos. Então, Kant já vai colocar aqui, eu não posso estabelecer uma máxima que diga que eu tenho que me suicidar, né? Essa daí já não compra, do ponto de vista moral seria uma atitude imoral, tá? Aí, outro ponto que é bem interessante é quando ele está colocando aqui que a máxima ela está subordinada a leis, né? Mas, ó, na natureza efetiva, na medida em que ela é um objeto da experiência, a vontade livre não se determina por si própria, por si própria as máximas que poderiam fundar por si mesma uma natureza segundo leis universais, ou mesmo que conviriam a uma natureza que fosse ordenada segundo estas leis. Pelo contrário, são as inclinações privadas que constituem certamente um todo da natureza segundo leis patológicas, físicas, embora não uma natureza que seria possível unicamente por nossa vontade, segundo leis práticas puras. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente não está seguindo a lei, né, a lei da natureza prática, por assim dizer. Né? Todavia, nós somos conscientes, pela razão de uma lei, a qual estão submetidas todas as máximas. Aqui, né? Porque todas as máximas que são morais, elas vão seguir a lei moral, elas vão estar de acordo com o imperativo categórico, como eu disse, né? Quer um critério para saber se sua máxima ela tem valor de moralidade ou não? Veja se o que você está colocando como regra para o seu agir está de acordo com as formulações do imperativo categórico. É louco isso. Eu tenho que dizer que assim é outro ponto, né? Eu não sei se é assim no meio da imediaticidade das ações, das tomadas de decisões que a gente tem que ter no nosso dia a dia, a gente conseguiria fazer isso. Né? Testar aqui a máxima da minha ação com a lei do imperativo e depois agir. Não, é muita coisa. Né? Isso aí a gente tem que refletir em outro momento. Né? Aí, ó, como se fosse uma ordem natural, como se uma ordem natural tivesse ao mesmo tempo de se originar por nossa vontade.
né? Logo, essa lei tem de ser a ideia de uma natureza não empiricamente dada, mas ainda assim possível pela liberdade, e, portanto, a ideia de uma natureza suprassensível, né, a qual nós concebemos realidade objetiva. Por quê? Porque é como se fossem as leis da matemática mesmo, as leis da lógica, certo? Só que isso daqui diz respeito à moralidade, tem um valor de objetividade, porque eu, Paulo, Cristiane, Ronald, você que está assistindo, certo? Todo mundo concordaria que, né, do ponto de vista racional, esse é o correto, né? Ou essa máxima tem valor de moralidade, ok, gente? Então é só entender que isso está dado na empiria, não é na experiência que a gente vai encontrar essas leis, né? Mas a gente vai encontrá-la por via do exercício da nossa racionalidade, é no suprassensível, né? Ou por assim dizer, no transcendental, né? Pietista, muita influência cristã, Paulo, pietista, bastante. Cristiane, queres falar? Ele estava aberto, né? Desculpa. Não, Não. Eu ia falar, mas eu vou falar. Assim, ele coloca essa lei, né? Que ele reconhece como sendo uma verdade, que nós reconhecemos, de um modo geral, como sendo verdade, né? Porque há algo nele que diz que isso é uma verdade. Você entendeu o que eu quero dizer? Há algo nele que o que é esse algo? Será esse algo? Seria simplesmente a experiência sensível que permite que a gente perceba e sinta as coisas como a gente imagina que os outros humanos percebam e sintam as coisas também, e por isso a gente vê que eles podem ter a mesma. A gente não pode desrespeitar, digamos assim, ou machucar uma pessoa porque ela tem essa sensibilidade que nós percebemos em nós mesmos, ou seria assim essa verdade, essa noção disso ser uma verdade? De onde viria isso, né? Ele faz uma explicação, ele dá uma explicação no início, né, de como ele chegou à máxima, né, que a gente até leu alguma coisa, não estou recordando direito, mas assim é interessante porque isso bate, pelo menos assim, acho que em nós aqui bate como uma verdade, mas a gente não sabe por que isso bate como uma verdade, né? Por que isso e nós diz, não, isso é verdade, isso tem sentido, né? Isso tem sentido, mas por quê? Será simplesmente pela empatia, né, que a gente tem em relação às outras pessoas? Né? Não sei, é isso que eu queria falar. É porque isso tudo está dentro como se fosse é como se houvesse uma estrutura cognitiva, né, que ela ou é semelhante, ou é a mesma, ou é semelhante em todos os seres humanos, entendeu? É como se todo mundo, por ser humano, né, fosse compreender, né, os acontecimentos dentro de determinadas categorias do pensamento, por assim dizer, para o Kant, né? Então todo mundo entende ou tem as experiências, né, dentro do tempo e do espaço, através de uma relação de causa e efeito, né, que vai falar sobre contiguidade, mas essa contiguidade já é dentro do tempo e do espaço. Então, isso tudo faz parte do modo como a gente entende as coisas. A estrutura do entendimento, ela é basicamente a mesma. Só que o Kant ele não está dizendo isso só para o entendimento, ele está dizendo também que a estrutura da moralidade é basicamente a mesma para todo ser humano, porque seria um sujeito racional, né? Por conta da nossa racionalidade. Entendeu? Então Sim. é muito mais por isso. E aí é que tá, né? Muitas vezes a gente passa, a gente fica naquela, pô, ele tá investigando a própria mente, chegando, né, fazendo um movimento introspectivo, tal qual o René Descartes fez lá nas meditações, né?
e chegando nessas conclusões, né? Como é que ele sabe que a outra pessoa, né, tem essa colocação e tudo mais? Tem a mesma, né, vamos dizer assim, tem a mesma estrutura do entendimento, né, e das experiências, por assim dizer. É louco, né? Porque parece muito ainda que a gente está preso no solipsismo, né, do Descartes. Eu não sei como o Paulo vê isso, mas parece que é muito ele analisando, né, a própria estrutura do entendimento, a própria estrutura da moralidade, por assim dizer, e traçando para si essas, né, traçando por assim a partir de si isso. Eu acho que faltaria aqui uma teoria da linguagem. Eu não sei como vocês, né? Por quê? Porque a linguagem é o que comunica a minha mente com a mente de vocês. É o que transporta o que eu entendo, né, para o que vocês entendem e vice-versa, né? Então, tipo, quando vocês falam, eu sou capaz de compreender. E quando eu falo, vocês também são capazes de me compreender, né? Mesmo que em algum momento a gente tenha alguns ruídos nessa comunicação, né? Que a gente não consiga transmitir 100% aquilo que a gente queria dizer, né? Mas a comunicação, né? Por mais, como é que eu posso dizer? Por mais complexa que isso venha a ser, certo? Muitas vezes a gente não vai pegar 100% que o outro queria falar, mas existe essa possibilidade que se dá por via da linguagem, né? Mas que para cada um bata de um jeito, né? Para cada um a ideia possa passar de um jeito, a gente pega o geral, né? Pega o contexto geral, porque assim é como assim você vê um filme, né? Você vai contar um filme, né? Cada um vai contar de um jeito aquele filme, né? E você vai falar. Então a gente também, quando se comunica, quando a gente fala alguma coisa, para cada pessoa vai fazer ligações do seu pensamento, fazer links com outras coisas, né? Então, a gente pega uma ideia geral, mas para cada pessoa é de um jeito, né? Mas a ideia geral a gente acaba pegando, né? Perfeitamente. E foi bom você dizer, olha, um filme a gente não entende, né, da mesma forma, né? Um livro, uma teoria filosófica, entendeu? É isso, uma música, né? Tem diversas interpretações para aquilo, entendeu? E sabe qual é o pior? Muitas vezes isso a gente vê direto nas músicas, né? Os próprios autores falam, poxa, essa música falava de tal coisa, mas o público entendeu de tal jeito e ressignificou e acabou-se, entendeu? Sim. Né? E, e isso daí é que fala que né, é a questão da linguagem, né? A linguagem, né, nem sempre ela acontece assim de forma 100%. Paulo, Então, eu coloquei que parece que Kant tinha muita influência cristã, porque essa questão do suicídio, né? Poxa, assim, é muito religioso. Não é que é religioso, é que eu vejo na ótica cristã, né? Essa passagem, né, de não cometer suicídio em virtude do moral, né? Em virtude daquilo que vai acontecer com os outros se eu cometer suicídio, né? A minha família, meus amigos, o que eles vão achar, a perda que eles serão de mim se eu cometer suicídio. Eu acho que isso aí também é uma é, um aspecto cristão de Kant, de bastante, bastante. pensar no próximo. Exato, exato. Mas assim, o pior que eu acho que ele está falando é que o cara, que a pessoa tem um dever moral para consigo, né? Porque é aquela coisa, você tem deveres para consigo e para com os outros, né? E tem deveres que são perfeitos e deveres imperfeitos. Ele fala muito disso lá na fundamentação da metafísica dos costumes,
né? Inclusive, ele até fala, ele até utiliza o exemplo também da questão do suicídio lá, né? E é como se você tivesse, sim, um dever moral para consigo, né? Não só de conservar a própria vida, mas se você tiver algum talento natural, né? Você tem um dever moral de desenvolver esse talento, porque com esse talento você vai conseguir contribuir muito para o desenvolvimento da sociedade, ou bem mais do que fazendo qualquer outra coisa. Mesmo que você não sinta prazer nenhum, entendeu? Em fazer aquela coisa que você tem talento, certo? Você tem um dever moral de desenvolvê-lo. Cara, eu acho que eu vou ler mais Fundamentação Acadêmica dos Costumes. É muito massa, velho. Não, É muito massa tem isso. essas pegadas assim, você fica, meu irmão, velho, peraí, Cante, calma, calma, meu amigo, calma, né? Mas algumas coisas, né, você tem que parar para raciocinar, né? Por exemplo, no caso do suicídio, é uma pessoa que ela tá doente, velho. Ela, Sim, né, sim, com sim. certeza ela tá já com alguma disfunção, né, hormonal, já passou por um quadro depressivo Uhum. muito pesado e tudo mais. E aí, enfim, é muito complicado, a ideia do suicídio não acontece de uma hora para outra, Sim, entendeu? E aí é muito punk, pô, muito punk. E eu acho que o Kant talvez uhum. não esteja considerando essas coisas aqui também, entendeu? Eu me lembro que o Jefferson, que é um integrante do nosso grupo de filosofia da moral e ética, ele odiou assim a ideia do Kant. Não, que o Kant está falando está errado e não sei o quê. Entendeu? E assim, eu não tinha muito o que discordar dele, porque o modo como o Kant trata, do ponto de vista moral, é muito rígido. Né? Muito rígido é dizer, não, você tem que pensar racionalmente, e pensando racionalmente, você não vai se suicidar. Né? Se você parar para pensar do ponto de vista racional, o suicídio não é válido. Entendi. Posso universalizar essa máxima? Pode falar, Paulo. É, então, e assim, isso aí, essa visão racionalista da vida, eu acho que vai muito contra aos contemporâneos, né, inaugurado por Nietzsche, totalmente, enfim, não acho que os contemporâneos eles discordam dessa máxima que Kant defendia, né? Porque na contemporaneidade, né, do século passado, a liberdade humana era muito em voga, era muito presente, a liberdade humana. Então, não interessa se a pessoa, assim, se ela quer tirar a própria vida, ela é responsável pela vida dela, Sim. né? Mas essa seria, assim, eu não li, eu não cheguei a ler a fundo Nietzsche, mas pelas aulas de contemporânea da faculdade eu fui percebendo isso, que o homem, no século passado, na contemporaneidade, século passado e hoje em dia também, né, a filosofia contemporânea, o homem é condenado à sua liberdade. O homem, ele não existe algo superior, suprassensível, que determine a conduta humana, né? Isso na Sartre, né? Bem contemporaneidade. Sartre isso. Bem Sartre. Isso, Bem Sartre. isso. Né? Não, a Uhum. gente não tem outra escolha a não ser escolher, né? Essa existência. Isso é existencialismo. Agora, Uhum. em Kant existe mais essa determinação moral. Mas assim, cara, eu particularmente, né, agora a minha escolha, eu ficaria com Kant, cara. O Porque Nietzsche, ele já é outra pegada. Eu até li bastante Nietzsche na minha adolescência, né? E o Nietzsche, ele é o cara que ele vai dizer que o suicídio é fraco, é o cara que se deu seus impulsos e tudo mais, né? Deixou o mundo determinar, né? Ele é um cara que a vontade de potência foi é, estraçalhada pelo mundo, entendeu? Enquanto o homem forte, né? O que seria o super-homem dele, uhum, ele
Ele seria o cara que, diante de toda a diversidade, diante de toda a angústia, né, diante de tudo isso que acaba, né, dilacerando o ser dele, ele conseguiria se reerguer, Superar. se superar, né, e a partir disso se fazer um novo, né, alguém forte o suficiente para continuar vivendo, né? Então Nietzsche é muito mais nessa pegada, não é muito o cara do suicídio, não. Tem gente que vai ler o Nietzsche como alguém que amplia a moralidade do Kant, né? Tem gente que já vai ler o Nietzsche como alguém que é contrário à moralidade. Existem essas duas interpretações, né? A moralidade kantiana. Sim, sim. É. Não, assim, eu, de fato, o meu conhecimento nietzschiano é muito fraco. Mas, assim, é, é bem superficial. Foi pelas aulas que eu tive de contemporânea, me parece que o homem, na contemporaneidade, não tinha muito essa relação com Deus, sabe? Essa relação de Deus determinar a conduta humana, né? Isso na É, contemporaneidade. mas nota que para Kant, né, Deus que está determinando, tá? Até porque a lei Sim, moral sim, sim, existe sim. independente de Deus. E assim, um outro ponto é que é como se o Nietzsche diz, né? Deus está morto, e nisso Nietzsche ele não está matando Deus. Muita gente, sei lá, Sim. eu acho que as pessoas não entenderam Nietzsche, né? Como a Viviane Mosé disse lá no Café Filosófico dela, e até a Scarlett Martin também, né? Que é uma das maiores estudiosas pesquisadoras do Nietzsche, professora aposentada da USP e criadora do grupo Nietzsche, né? Também dos cadernos Nietzsche. Monstrona, eu acho que é uma das três maiores pesquisadoras do Nietzsche no mundo. Fala que muita gente lê e não entende, porque o Nietzsche ele não está dizendo que ele matou Deus. Ele está constatando que Deus está morto. Né? E quando ele fala Uhum, isso, ele quer dizer que, do ponto de vista teórico-conceitual, Deus já não pode ser uma resposta viável para nenhuma teoria. uhum. Do ponto de vista racional, eu não posso mais assumir a possibilidade de Deus, né? Em outras palavras. E aí, com isso, né, acaba que eu tenho que buscar né, viver em um mundo que ele é abissal, que ele não tem Sob fundamento. a, sob a ótica humana, propriamente. Exatamente. É um mundo onde você vai ter que lidar com, né, a voracidade que é a natureza, a voracidade é, que são as relações sociais, entendeu? Enquanto você é algo extremamente frágil, né, que pode, né, se dissolver, que pode se quebrar diante de qualquer movimento disso tudo que está aí posto, né? Então, é como se você fosse o tempo todo um equilibrista, né, num abismo, né, se equilibrando a corda ali no abismo, e não tem rede de proteção, não. Entendeu? Uhum. É como se você fosse esse cara aí, né? E muitas vezes a galera acaba caindo no abismo e se lascando, entendeu? Pois é. Então a condição humana é essa condição. Mas aí é que tá. Qual é o cara que é, né, forte? É o cara que olha para tudo isso e afirma: não, a vida de fato é isso aí. Né? A vida são essas condições adversas, né? Angustiantes, mas é o que está dado, é o aqui e agora. Né? E aí vem a Sim, questão do fati, né? De amar o fato. Né? E com isso, se superar. Você não cair em nenhuma forma de niilismo. Né? Porque o grande problema seria o niilismo para o Nietzsche. Né? O niilismo é o quê? É negar a vida, negar o aqui e agora. Né? A vida é aqui e agora. A vida não é o que passou, não é o que vai acontecer, é aqui e agora. Né? E aí, quando ele vai nessa pegada do niilismo, ele vai dizer que tem um niilismo reativo, ativo, negativo, né? Que é o niilismo da ciência, que no futuro as coisas vão ser melhor, o niilismo, né, da religião, que vai dizer que
né? A gente vai viver melhor na próxima vida. Essa vida é uma vida que a gente tem que se lascar mesmo, tem que, né, Sim, sim, carregar a sim. cruz de Cristo, né? E na próxima a gente vai se dar bem, né? Então tem Uhum, várias formas de negar a realidade. O Nietzsche está nessa aí, dizer que tudo isso é forma de negar a vida, negar algo aqui e agora. uhum. Mas com isso ele também não está dizendo para você, né, sair por aí, beber, cair, levantar, entendeu? Não, aproveitar a vida mesmo. Ele não tá falando também isso aí, não. Uhum. Esse cara, não. Cristiane. Não, eu vejo assim aquela forma uma crítica, né, àquele que se submete, né, que aquela pessoa que é submissa, que se na verdade é uma visão de uma pessoa ressentida, né, que faltaria coragem para uma reação à altura daquele digamos assim, do senhor e do escravo, né, daquele que está sendo o senhor, né, então faltaria coragem e forças para uma reação à altura, se submete, mas não se submete autenticamente, seria uma falsa submissão, porque interiormente tem uma revolta ali borbulhando, né? E ali, mas acontece que se fantasia de uma humildade que não é uma humildade real, mas uma humildade protetora, porque não se encontra na mesma, com a força suficiente para uma reação corajosa e de frente para aquele agressor ou aquele que faz submeter, aquele senhor, né? Eu vejo muito dessa forma. E não li muito Nietzsche, mas assim, o que eu li, eu vi uma visão meio contrária mesmo à visão de Kant, né? Eu vi meio dessa forma, assim. Exato, exato. Mas é bem interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala tudo isso, ele fala para a gente, né? Tem até uma passagem, acho que é a ciência, eu acho, que é aquela passagem que ele fala, né? Se o demônio entrasse no seu quarto à noite, né? E ele dissesse, né? Invadindo a sua mais profunda solidão, e lhe dissesse, né? Essa vida tal qual você tem vivido, por todas as mazelas, angústias, dores, né? Insatisfações, ela vai se repetir não apenas uma vez, mas infinitas vezes, exatamente como tem sido, né? E aí o Nietzsche coloca, né? A sua reação diante disso, diante das palavras de Demônio seria, né? Que bom, ainda bem, né? Porque isso daí faria com que você afirmasse a sua vida não só uma vez, mas infinitas vezes, ou você cair em desespero, né? Em prantos, dizendo que não queria viver essa vida outra vez, né? Isso daí estabelece um critério para a vida que você tem levado. Se é uma vida que você tem gosto de viver, né, afirmaria ela, ou se é uma vida que você não gostaria de vivê-la outra vez. Né? E isso daí tem um peso moral muito forte, muito forte. É do eterno retorno, né? É eterno Uhum. retorno. É a questão do eterno retorno, mas é uma perspectiva moral do eterno retorno, né? Entre todas as formas de interpretar o eterno retorno. Entendeu? Então é aquela coisa. Essa vida tal qual vocês têm vivido, vocês gostariam de vivê-la infinitas vezes? Exatamente do mesmo jeito, sem alterar nada? Né? É algo que a gente tem que se perguntar. Será que a gente gostaria? Será que a gente afirmaria? Não, eu viveria tudo de novo, igualzinho, igualzinho. Todas as dores, todas as angústias, né? Todas as adversidades que lhe acometeu, também todas as alegrias, né? Todos os prazeres. Será que a gente afirmaria? Só as alegrias. Né? Todo mundo só gostaria de fazer. Não, só na alegria tá bom, né? Mas é aquela coisa, né? Ah, o Paulo aí também. Ah, bem, gente.
eu acho que a gente está chegando já no final, né, do nosso encontro de hoje. É o último encontro de 2025, né? Em 2026 a gente volta. Eu acredito que a gente deve voltar ali para o dia 11, dia 18, né? A gente retoma, vou colocar lá no grupo, e aí a gente retoma daqui, né, desse parágrafo, que é assim a diferença entre as leis de uma natureza, a qual a vontade está submetida, e as leis de uma natureza que está submetida a uma vontade, né, que aí ele vai diferenciar, né? Porque a gente também está submetido às leis e, né, a vontade vai submeter também, né, as suas leis. Eu acredito que seja isso, certo? Bom final de ano a todos e todas. Se cuidem, certo? Aproveitem bastante, ok? E só tenho a agradecer por esse ano. 40 encontros, gente. Esse é o 40º encontro do nosso grupo de filosofia da moral e ética do Genefil. 40 encontros em um ano é muita coisa. Obrigada, Edson. Obrigada pela tua disponibilidade, tá? Pela tua boa vontade, pelo teu conhecimento, por compartilhar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cristiane, por tudo, pelas colocações, participação, presença, pela leitura, certo? Agradeço bastante. Ao Paulo também, a todo mundo que passou por aqui ao decorrer desse ano, que foi muita gente. Se eu for listar aqui, a gente vai, né? Mas agradeço bastante, porque quem constrói esse grupo somos nós, entendeu? É a vontade da gente aprender, é a vontade da gente compartilhar conhecimento, é a vontade da gente debater, ler obras que são clássicas, né? Diga-se de passagem que eu fiz agora a seleção de mestrado na UFMG e caiu a fundamentação da metafísica dos costumes do Kant, gente, né? Que foi um livro que a gente leu aqui na íntegra, neste ano, né? Neste ano a gente leu, né, o Hatz e tudo mais, ou seja, a gente tem um livro que ajudou, né? Quem fez a seleção do UFMG, ou quem virá, né? Porque eu sei que a gente vai fazer outras seleções de mestrado, de doutorado, concurso para professor, vai fazer concurso, né, universitário, e caem esses textos. Vira e mexe e cai. Cai no Enem, não vai cair no concurso que é específico para a gente. Entendeu? Então, eu espero estar contribuindo com a formação de todo mundo, ao mesmo tempo que eu estou me desenvolvendo também. Né? Como se diz, é uma mão dupla, né? Eu ajudo e estou sendo ajudado, né? Então, eu só tenho a agradecer. Um cheiro no coração de todo mundo. Ótimo Natal e um feliz, né? E próspero, porque não próspero, né? Próspero 2026, aqui para todo mundo. Beleza, gente? Até mais aí. Paulo, queres falar alguma coisa, Paulo? Agradecer também todo o esforço do Edson, também da Cristiane. A Cristiane lê bem pra caramba, cara. Vai ser a leitora oficial da gente, vê só. Vai se tornar a nossa leitora oficial. Tá contratado aí. A gente não pode pagar muito, não. Tem que pagar um salário, ainda acaba com o sindicato aqui, tô explorando ela. Isso aí. Obrigado, Edson, obrigado, Cris, obrigado a todos que participaram também desses encontros, é muito bom. Eu que agradeço. É um prazer, gente. Foi um prazer mais uma vez. Se cuidem, tá? Até mais aí. Vou encerrar a gravação. Até mais. Até mais.